Existe um segredo sobre o desejo masculino que a maioria das mulheres não faz a menor ideia. Estou aqui para quebrar esse silêncio hoje, porque vocês merecem saber a verdade. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Deixem-me explicar uma situação que provavelmente vocês já vivenciaram. Vocês estão num jantar romântico, a conversa flui, há aquela química no ar. Mais tarde, na intimidade, tudo acontece de forma tradicional. Ele parece satisfeito. Vocês dormem abraçados. E na manhã seguinte ele está carinhoso como sempre. Vocês pensam, que relacionamento maravilhoso temos. Mas existe uma verdade escondida que ele jamais verbalizará. Uma parte significativa da fantasia sexual masculina ficou insatisfeita. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente assustadora, porque quando um homem não encontra essa satisfação em casa, ele não simplesmente esquece ou supera. A mente masculina funciona de forma diferente da nossa. Eles começam a procurar em outros lugares, não necessariamente uma traição física, mas uma busca mental, emocional e às vezes virtual por aquilo que sentem que está faltando. Lembrem-se, se vocês acham que podem ignorar esta realidade, se pensam, meu marido não é assim, ou nosso amor é mais forte que isso, vocês podem estar cometendo o maior erro da vida conjugal de vocês. Porque enquanto vocês vivem na ilusão de que tudo está perfeito, ele pode estar construindo uma vida emocional paralela, onde suas fantasias são validadas e satisfeitas por outras mulheres. A situação fica ainda mais desesperadora quando percebemos que estamos numa era digital. Ele não precisa sair de casa para encontrar mulheres dispostas a fazer tudo aquilo que vocês nem sabem que ele deseja. Está tudo a um clique de distância. E sabe o que é mais cruel? Muitas vezes essas mulheres são mais novas, mais dispostas e principalmente mais conscientes desses desejos masculinos. Agora, antes de continuarmos, quero que vocês façam uma pausa e se inscrevam neste canal, porque o que vou revelar a seguir vai mudar completamente a forma como vocês enxergam a sexualidade masculina. E, por favor, comentem aqui embaixo se vocês já suspeitaram que havia algo mais por trás desses desejos que os homens têm. Eu leio todos os comentários e sempre respondo, porque esta é uma conversa que precisamos ter entre mulheres inteligentes e corajosas como vocês. O caso de Márcia. Voltando a Márcia. Quando ela descobriu as mensagens do marido, sua primeira reação foi de repulsa. Como ele pode querer isso de mim? Ela perguntou. Eu não sou esse tipo de mulher. E é exatamente aí que mora o grande equívoco que pode destruir relacionamentos. Porque o que Márcia não entendia e o que a maioria das mulheres não compreende é que para os homens este ato específico representa muito mais do que prazer físico. Na mente masculina existe uma conexão direta entre esse tipo de intimidade e conceitos profundamente enraizados de aceitação, poder e veneração. Quando um homem recebe sexo oral de sua parceira, seu cérebro interpreta isso como: ela me aceita completamente, ela se submete ao meu prazer. Eu sou desejável o suficiente para que ela queira me satisfazer dessa forma. É uma validação que toca camadas primitivas da psique masculina. E aqui está a parte mais perturbadora. Quando eles não recebem isso em casa, não é apenas a falta do prazer físico que os incomoda, é a mensagem psicológica que eles interpretam. Minha própria esposa não me deseja o suficiente. Ela não me aceita completamente. Eu não sou suficientemente atraente para ela. Esse pensamento, mulheres, é como um veneno que corrói lentamente a autoestima masculina e, consequentemente, o relacionamento. O que me deixa furiosa é como nossa sociedade ensinou as mulheres a se sentirem culpadas ou constrangidas por essas questões. Somos criadas para achar que somos santas ou vadias, sem meio termo.
Mas deixem-me dizer uma coisa: vocês são mulheres poderosas, inteligentes e têm todo o direito de conhecer e usar todos os aspectos da feminilidade para construir relacionamentos sólidos e satisfatórios. A tragédia de Márcia poderia ter sido evitada se ela soubesse há 15 anos o que estou revelando para vocês hoje. Porque quando finalmente conversamos sobre isso no meu consultório, quando ela compreendeu a profundidade psicológica por trás do desejo do marido, algo mudou. Não foi só sobre sexo, foi sobre conexão, aceitação e poder feminino. A outra mulher. Mas agora imaginem o seguinte cenário: vocês descobrem essas informações tarde demais. Imaginem que enquanto vocês estão aqui assistindo este vídeo, seu parceiro já está construindo uma conexão emocional com outra pessoa que compreende essas necessidades masculinas. Uma mulher que sabe exatamente como usar esses conhecimentos para se tornar absolutamente irresistível na mente dele. Esta outra mulher não é necessariamente mais bonita que vocês, nem mais jovem, nem mais bem-sucedida, mas ela tem uma vantagem devastadora. Ela entende a psicologia masculina de uma forma que vocês nunca foram ensinadas a compreender. E enquanto vocês continuam achando que amor e carinho são suficientes, ela está usando ferramentas psicológicas poderosas para se tornar indispensável na vida emocional e sexual dele. O tempo está passando, mulheres. Cada dia que vocês adiam esse conhecimento é um dia a mais que outras mulheres têm de vantagem sobre vocês. E o mais assustador é que quando vocês finalmente acordarem para essa realidade, pode ser tarde demais para reconquistar a posição de protagonista na vida do homem que vocês amam. O caso de Marília. Quando eu digo que pode ser tarde demais, não estou tentando assustar vocês por capricho. Eu vivo isso todos os dias no meu consultório. Ainda na semana passada, uma paciente de 45 anos sentou na minha frente e chorou por 1 hora inteira. Casada há 20 anos, 3 filhos lindos, uma vida que parecia perfeita vista de fora. Mas por dentro era um deserto emocional que ela nem imaginava ter criado. Marília, vou chamá-la assim, chegou ao meu consultório devastada porque descobriu que o marido estava tendo um caso. Não um caso qualquer, meninas. Um caso com uma mulher 10 anos mais nova, que ele conheceu no trabalho há apenas 6 meses. 6 meses. E vocês sabem o que mais me deixou revoltada nessa história? Não foi a traição em si, foi descobrir que a amante fazia exatamente aquilo que Marília se recusava a fazer há anos. Doutora, ela me disse com a voz embargada, eu sempre achei nojento, sempre falei para ele que isso era coisa de mulher vulgar, que eu não era esse tipo de mulher, que ele tinha que me respeitar. E aí eu perguntei para ela, Marília, você realmente acredita que respeito é negar intimidade ao homem que você escolheu para dividir sua vida? Porque é isso que acontece na mente feminina, gente. Nós criamos essas categorias absurdas. Mulher respeitável versus mulher vulgar. Como se dar prazer ao seu homem fosse uma questão moral e não uma questão de conexão profunda. E enquanto nós ficamos aqui criando essas barreiras imaginárias, outras mulheres estão lá conquistando os nossos homens, simplesmente sendo mais abertas, mais generosas, mais compreensivas com as necessidades masculinas. O que Marília não entendia, e o que a maioria de vocês não entende, é que quando você nega esse tipo de intimidade ao seu homem, você não está apenas dizendo não ao ato físico. Você está dizendo não a ele como homem. Vocês precisam entender que o cérebro masculino não separa essas coisas como nós fazemos. Para ele, a recusa é interpretada como ela não me aceita completamente, ela não me deseja de verdade. Ela está comigo por conveniência, não por paixão. E sabem o que é mais assustador? A neurociência comprova isso. Quando um homem é aceito intimamente pela mulher que ama, o cérebro dele libera uma cascata de neurotransmissores que criam um vínculo quase viciante. Serotonina, ocitocina, dopamina. É um coquetel natural que faz com que ele se sinta o rei do mundo ao lado dela. Mas quando há recusa constante, o cérebro dele interpreta como estresse, como ameaça à relação,
como sinal de que precisa procurar aceitação em outro lugar. Marília descobriu isso da pior forma possível. O marido não apenas traiu, ele se apaixonou pela outra, porque a outra mulher fazia ele se sentir desejado, aceito, venerado. Ela não criava categorias nem julgamentos. Para ela, dar prazer ao homem que escolheu era natural, era parte de amar alguém completamente. Mas, doutora, Marília me questionou, ele nunca me disse que isso era tão importante. E aí eu tive que ser brutal com ela. Marília, os homens não pedem isso diretamente porque têm medo da rejeição. Eles insinuam, eles seduzem, eles esperam que você tome a iniciativa ou pelo menos demonstre abertura. Mas quando percebem que a resposta será sempre não, eles simplesmente desistem de tentar. E é aí que vocês perdem eles, meninas. Vocês perdem primeiro a intimidade, depois perdem a cumplicidade, em seguida perdem a paixão e, por último, perdem o homem. Porque enquanto vocês estão ali criando barreiras e regras, outras mulheres estão celebrando a masculinidade dos seus homens de forma integral. Eu não estou inventando isso para assustar vocês. Eu vejo os estudos, eu converso com os homens no meu consultório, eu observo os relacionamentos que funcionam versus aqueles que fracassam. E em 100% dos casos de traição que acompanhei nos últimos 5 anos, havia essa questão da intimidade negada ou limitada pela mulher. O processo silencioso. O que acontece é um processo gradual e silencioso. Primeiro, ele para de tentar conquistar você intimamente. Depois, ele começa a se afastar emocionalmente. Em seguida, ele para de te ver como uma mulher desejável e passa a te ver apenas como a mãe dos filhos dele ou a administradora da casa. E quando surge uma mulher que desperta nele aquela sensação de ser completamente aceito e desejado, game over. Vocês querem saber por que homens de 50 a 60 anos abandonam casamentos de décadas por mulheres mais novas? Não é só pela aparência física, é porque essas mulheres fazem eles se sentirem como homens novamente. Elas não julgam, não categorizam, não criam barreiras. Elas simplesmente amam de forma completa. E antes que vocês venham me dizer que isso é machismo ou que os homens é que deveriam mudar, deixem eu esclarecer uma coisa. Não se trata de submissão, se trata de compreensão. Assim como vocês têm necessidades emocionais específicas que precisam ser atendidas para se sentirem amadas, palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, eles têm necessidades específicas para se sentirem desejados e aceitos. A diferença é que as necessidades de vocês são socialmente aceitas e discutidas abertamente. As necessidades deles são tratadas como tabu ou como algo secundário. E essa assimetria está destruindo relacionamentos todos os dias. Marília perdeu o marido não porque era uma mulher ruim ou porque ele era um cafajeste. Ela perdeu porque se recusou a entender que amar alguém significa aceitar todos os aspectos daquela pessoa, inclusive e principalmente sua sexualidade. Ela criou uma versão editada do amor, uma versão politicamente correta que excluía justamente aquilo que mais conecta um casal intimamente. E agora ela está ali, aos 45 anos, tentando recomeçar, competindo no mercado afetivo com mulheres que entenderam o que ela levou 2 décadas para descobrir. Ela me disse na última sessão: doutora, eu daria tudo para voltar no tempo e fazer diferente. Eu não sabia que estava destruindo meu casamento, achando que estava me preservando. Pois é, meninas. Enquanto vocês acham que estão se preservando, estão, na verdade, se sabotando. Estão empurrando os homens de vocês direto para os braços de mulheres que compreenderam um segredo simples. Para ser tratada como rainha, você precisa fazer seu homem se sentir rei.
E isso não tem nada a ver com se diminuir, tem tudo a ver com potencializar a relação de vocês. A ciência por trás do desejo, mas eu vou revelar para vocês agora o que a ciência descobriu sobre isso. E preparem-se, porque o que vou falar vai mudar completamente a forma como vocês veem esse momento íntimo. A verdade é que não é sobre o ato físico em si, nunca foi. É sobre algo muito mais profundo e primitivo que acontece na mente masculina. Algo que eles mesmos não conseguem explicar direito, mas que os deixa literalmente viciados em vocês. Quando um homem faz isso, gente, não é apenas desejo carnal. O que está acontecendo no cérebro dele naquele momento é uma explosão neurológica única. Minhas pesquisas em neurociência mostram que esse ato ativa simultaneamente 3 centros cerebrais fundamentais: o centro de recompensa, o centro de dominância e, pasmem, o centro de vulnerabilidade emocional. É como se fosse um coquetel neurológico perfeito que não acontece em nenhuma outra situação. Vocês querem saber por quê? Porque naquele momento ele experimenta algo paradoxal. Ele se sente no controle total ao mesmo tempo em que se torna completamente vulnerável. Ele está ali fisicamente dominando a situação, mas emocionalmente ele se entrega de uma forma que assusta até ele mesmo. É por isso que tantos homens ficam meio perdidos depois, meio sem jeito, como se tivessem revelado um segredo muito íntimo. Quando perguntei para alguns pacientes homens em terapia de casal sobre isso, claro, de forma profissional e terapêutica, a resposta mais comum foi: doutora, é como se eu estivesse marcando ela como minha, mas ao mesmo tempo me entregando totalmente para ela. Vejam que contradição linda! Eles se sentem possessivos e vulneráveis ao mesmo tempo. Isso nos leva direto para algo que vai chocar vocês. Existe sim um instinto primitivo de marcação de território emocional envolvido nisso. Não é sobre posse física, mulheres. É sobre criar uma conexão emocional tão íntima que ela se torna exclusiva. Quando ele faz isso, o cérebro primitivo dele está dizendo: esta mulher me aceita completamente, ela confia em mim de uma forma que não confia em mais ninguém. É por isso que homens que traem muitas vezes não fazem isso com as amantes. Parece contraditório, né? Mas não é, porque esse ato para eles representa a máxima intimidade emocional, não apenas física. É como se fosse um ritual de pertencimento mútuo. Ele não quer criar essa conexão com qualquer uma. Ele quer com aquela que ele considera especial de verdade. Agora prestem atenção nesta parte, porque isso é ouro puro para vocês entenderem a mente masculina. Quando vocês permitem e demonstram que estão gostando, vocês estão enviando uma mensagem poderosa para o subconsciente dele. Vocês estão dizendo: eu confio em você completamente. Eu me entrego para você de uma forma que não me entrego para mais ninguém. E sabem o que isso gera nele? Dopamina em cascata. O sistema de recompensa dele explode porque ele acabou de receber a confirmação de que é o homem mais desejado na vida de vocês. Não é ego masculino bobo, gente. É ciência pura. O cérebro dele interpreta isso como: eu conquistei o prêmio máximo. Esta mulher me escolheu acima de todos os outros homens do planeta. Mas aqui vem a parte que vai deixar vocês de queixo caído. Para o homem, esse momento representa a máxima confiança feminina, porque vocês estão em uma posição de vulnerabilidade física, mas demonstrando força emocional. É uma combinação que deixa eles malucos de desejo e admiração. Eles veem isso como: esta mulher é forte o suficiente para se permitir ser vulnerável comigo. Vocês entenderam a complexidade disso? Não é submissão, é demonstração de força através da vulnerabilidade consciente. E isso, amigas, é o que diferencia uma mulher comum de uma mulher inesquecível na mente masculina. E tem mais uma coisa que vai chocar vocês sobre o que eles realmente sentem nesse momento. Muitos homens relatam uma sensação de gratidão intensa. Isso mesmo, gratidão. Como se vocês estivessem dando um presente precioso para eles. É por isso que vocês percebem como eles ficam carinhosos depois,
como se quisessem retribuir de alguma forma. Essa gratidão acontece porque, no fundo, eles sabem que vocês não fazem isso com qualquer um. Eles sabem que existe uma escolha consciente por trás desse ato. E quando vocês demonstram prazer genuíno, vocês estão validando não apenas o desejo dele, mas a conexão única que existe entre vocês dois. Técnicas para se tornar irresistível. Agora que você já entendeu a psicologia por trás desse desejo masculino, chegou o momento de transformar esse conhecimento em poder real. E quando eu digo poder, não estou falando de manipulação barata. Estou falando de você assumir o controle da sua própria narrativa amorosa, de fazer com que ele te veja como a mulher mais desejável e irresistível que já passou pela vida dele. A primeira técnica que quero compartilhar com você é o que eu chamo de controle invertido. Olha, a maioria das mulheres faz isso completamente errado. Elas agem como se fosse uma obrigação, como se fosse algo que precisam fazer para agradar o homem. Minha querida, isso é exatamente o oposto do que você deve fazer. No controle invertido, você vai fazer com que ele acredite que está no comando, quando na verdade você é quem está orquestrando tudo. A segunda fase do controle invertido é ainda mais poderosa. Nos dias seguintes, você vai começar a usar o que eu chamo de sinais de desejo intermitente. Sabe aquele momento em que vocês estão assistindo um filme no sofá? Você vai se aproximar dele, beijar o pescoço dele devagar, e quando ele começar a responder, você vai sussurrar no ouvido: adoro quando você me faz sentir assim. E aí, minha querida, você para novamente, levanta, vai buscar um copo de água, deixa ele ali pensando, desejando, se perguntando o que diabos estava acontecendo. Olha, eu já atendi mais de 3.000 casais ao longo da minha carreira e posso te garantir uma coisa: a mulher que domina a arte da antecipação é a mulher que nunca é esquecida. Lembro de uma paciente minha, vamos chamar ela de Carla, que veio ao meu consultório completamente devastada porque o marido de 15 anos estava distante, frio, quase indiferente. Ela me disse: doutora, eu faço tudo o que ele quer, mas parece que ele nem me vê mais. E sabe o que eu respondi para ela? Carla, o problema não é que você faz tudo o que ele quer. O problema é que você faz na hora que ele quer. A diferença é sutil, mas é revolucionária. Quando você faz na hora que ele quer, você se torna previsível. Quando você decide que é o momento certo, você se torna irresistível. Carla implementou exatamente essas técnicas que estou te ensinando. 3 meses depois, ela voltou ao meu consultório radiante. Doutora, ela me disse, meu marido parece um adolescente de novo. Ele me manda mensagens durante o trabalho dizendo que não consegue parar de pensar em mim. Isso, minhas queridas, é o poder de uma mulher que entende a psicologia masculina. A terceira fase é o que eu chamo de espelho emocional. Quando ele finalmente tomar a iniciativa, e acredite, ele vai tomar, você não vai simplesmente aceitar passivamente. Você vai refletir de volta o desejo dele, mas amplificado. Se ele te beijar com urgência, você vai beijá-lo de volta com uma intensidade que ele nunca experimentou antes. Se ele te tocar com desejo, você vai mostrar através da sua linguagem corporal que está completamente entregue àquele momento. Mas aqui está o segredo que a maioria das mulheres não entende. Você precisa fazer isso como se fosse a primeira vez, como se cada beijo, cada toque, cada momento fosse uma descoberta nova. Os homens são criaturas visuais e sensoriais. Eles precisam sentir que você está genuinamente excitada, genuinamente presente, genuinamente conectada com ele naquele momento. E por que isso funciona tão bem? Porque você está ativando os mesmos circuitos neurológicos que tornam uma experiência memorável e viciante. Quando um homem sente que está proporcionando prazer genuíno para uma mulher, quando ele vê que você está completamente entregue àquele momento, isso dispara uma cascata de dopamina no cérebro dele que é praticamente impossível de esquecer. Os 3 erros mortais. Mas agora vou te contar sobre os 3 erros mais devastadores que mulheres inteligentes cometem nessa área.
Erros que podem literalmente destruir o desejo de qualquer homem em questão de semanas. O primeiro erro mortal é transformar a intimidade numa rotina mecânica e previsível. Minha querida, o cérebro masculino é programado para buscar novidade, para ser surpreendido. Quando você faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo horário, no mesmo local, você está literalmente matando o desejo dele. É como se você pegasse uma música que ele ama e tocasse ela 50 vezes seguidas. No final, ele vai querer mudar de estação. Eu atendi uma paciente há alguns meses, vamos chamá-la de Sandra, uma mulher de 52 anos, executiva bem-sucedida. Ela chegou no meu consultório completamente desesperada porque o marido de 20 anos estava cada vez mais distante. Quando começamos a conversar sobre a vida íntima deles, descobri que há anos ela seguia exatamente o mesmo padrão, sempre às quartas e aos domingos, sempre da mesma forma, sempre no quarto, sempre com as mesmas preliminares. O homem estava literalmente morrendo de tédio, mas ela achava que estava sendo uma boa esposa por manter a regularidade. Sabe qual foi a primeira coisa que eu disse para ela? Sandra, você transformou o momento mais excitante da vida de vocês numa obrigação burocrática. O segundo erro mortal, e esse aqui é devastador, é usar esse momento como moeda de troca ou ferramenta de manipulação. Minha querida, quando você faz isso, você não está construindo intimidade, você está destruindo a confiança. O homem percebe imediatamente quando o prazer que você demonstra é falso, quando você está fazendo aquilo para conseguir algo em troca, não porque genuinamente deseja estar ali com ele. Eu já escutei tantas mulheres dizendo coisas como: "Ah, eu faço isso quando quero que ele me compre algo", ou "Quando ele me irrita, eu corto essa parte". Querida, você está brincando com fogo. O cérebro masculino registra essa manipulação como traição emocional. Eles sentem que você está fingindo, que está usando o corpo como barganha. E isso desperta neles uma sensação de rejeição profunda que pode durar anos. O terceiro erro mortal, e esse aqui me deixa furiosa porque é tão desnecessário, é demonstrar nojo, pressa ou desinteresse durante o ato. Mulher, isso é um tiro no coração da autoestima masculina. Quando você faz cara feia, quando pressa para terminar logo, quando demonstra que preferia estar fazendo qualquer outra coisa, você está dizendo para ele que a essência mais íntima dele é repugnante para você. E não adianta fingir mal fingido, não. O homem sente quando você está apenas cumprindo tabela. Eles têm uma sensibilidade incrível para detectar rejeição, especialmente nesse momento de vulnerabilidade extrema. Cada suspiro de impaciência, cada olhadinha no relógio, cada gesto que demonstra pressa fica gravado na memória emocional dele como uma ferida. A deusa irresistível. E agora chegamos ao momento mais poderoso desta nossa conversa íntima. Minha querida, quero que você pare tudo o que está fazendo e se concentre completamente no que vou revelar agora, porque isso vai mudar para sempre a forma como você se vê e como os homens vão te ver. Vou te ensinar a técnica que chamo de deusa irresistível. E não é exagero meu, é exatamente isso que você vai se tornar. Sabe aquela mulher que marca um homem para sempre? Aquela que ele nunca consegue tirar da cabeça, mesmo anos depois, aquela que vira padrão para todas as outras? Essa mulher vai ser você. A primeira coisa que você precisa entender é que essa técnica não tem nada a ver com ser perfeita fisicamente. Não tem a ver com ter o corpo de uma modelo ou ser a mais jovem da sala. Tem a ver com energia, com presença, com a forma como você ocupa o seu espaço no mundo. Porque quando um homem está com você naquele momento íntimo, ele não está apenas fazendo sexo. Ele está se rendendo à sua essência feminina. Ele está reconhecendo o seu poder. A deusa irresistível é aquela mulher que entende que seu corpo é um templo sagrado, não uma concessão.